Olá, amante do terror. Estou aqui mais uma vez falando sobre as entidades das Backrooms. Dessa vez, a parte 4 que muitos de vocês me pediram. Então, estamos aqui. Como tradição, mais 4 entidades entrando na lista das Backrooms. E se você por acaso não sabe o que são as Backrooms, eu já fiz um vídeo completo sobre. O card está acima. Agora, sem mais enrolações, vamos para as entidades. Entidade número 11. Neutra e hostil. Habitat nível 3. Os Busters, ou então Estouros, têm uma vaga aparência humanoide. Se rastejam em 4 patas, sendo as de trás bem mais compridas do que as da frente, sendo muito mais animalesco do que humanoide. Eles têm vários calos nas costas que têm um propósito bem dolorido. Os calos servem para a defesa deles, que se ativa toda vez que eles se sentem ameaçados. E quando eles se sentem ameaçados? Quando qualquer coisa que se mexe chega perto deles. Ou então, quando eles querem caçar algo vivo, seja um viajante ou alguma outra entidade. Quando os Busters são ameaçados ou estão caçando, os calos simplesmente estouram. E então liberam um fluido ácido que corroem a pele como manteiga derretendo. Mas não derretem outras coisas, como roupas, madeira, metal. Não, é um ácido específico para derreter tecido orgânico. Esse ácido incapacita a vítima de fazer qualquer coisa, pois está tendo o rosto derretido, enquanto o Buster espera calmamente sua presa definhar aos poucos. E se por acaso ela não morrer, ele vai continuar expelindo ácido até que ela morra com um choque ou pelo próprio ácido. Logo após, vai se alimentar do cadáver derretido. Mas se eles liberarem uma quantidade excessiva de ácido, eles mesmos podem acabar se ferindo. Então, seu corpo reage endurecendo a pele, criando uma espécie de casulo, que se quebrado, vai matá-lo instantaneamente. Mas, em contrapartida, vai liberar todo o veneno que ele continha no corpo, e quem estiver em volta vai morrer junto dele. Então, o que fazer? Ao passar perto de um Buster, em um corredor, por exemplo, cubra sua face e suas mãos com qualquer material que encontrar no caminho. Se ele não conseguir te derreter, ele não vai te atacar. Mantenha sempre água de amêndoa por perto, pois eles são altamente vulneráveis a ela, tendo a sua pele queimada violentamente. É como se a água de amêndoa causasse uma reação negativa com o ácido e faz com que eles queimem, na maioria dos casos, até a morte. A água de amêndoa pode ser encontrada em muitos lugares das Backrooms. É um dos itens mais comuns por lá. Basta procurar nos lugares certos. Agora, o que não fazer? Tentar interagir desprotegido com um Buster. Entidade número 12. Benigno e dócil. Habitat? Maioria dos níveis bem iluminados. Eles são pequenas criaturas cúbicas meio retangulares, com um longo tronco de onde sai um único apêndice, bem parecidos com miniaturas retangulares de elefantes. Ele é uma espécie bastante volumosa, tendo vários tipos e várias subespécies com vários tipos também, sem contar o fato deles poderem se clonar a cada nível que vão. Então você pode ter uma pequena noção do quão numerosos eles são. Eles não possuem sistema digestivo e nem boca. O único meio de alimentação deles é a luz. Por isso eles ficam em locais bem iluminados, um processo bem parecido com a fotossíntese, só que mais resumido, vamos dizer assim. Eles são conhecidos por serem extremamente fáceis de domar e, quando o fazem, são excessivamente fiéis aos donos, dando suas próprias vidas para protegê-los, cumprindo toda e qualquer ordem que forem lhes dadas, inclusive até mesmo de atos extremamente violentos. A única exceção é que eles se recusam a ferir seres com aparência mais idosa, como os Old Facelings ou viajantes acima de 50 anos. E como é que se domestica um Dunk? Da maneira mais inusitada possível. Basta você tocar na ponta de seu apêndice que pronto, você domesticou. E depois de fazer isso, não tem mais como renegá-lo. Para você se livrar dele, você ou ele precisam morrer. Então é melhor tomar cuidado onde você toca nas Backrooms.
Eles, apesar de relativamente pequenos, medindo cerca de 106 centímetros de comprimento, 76 de altura e 73 de largura, não são nada leves. A maioria tem mais de 80 quilos, quase o peso de uma mesa de mármore. Eles atacam como se fossem catapultas, grudando o apêndice no alvo e se lançando contra ele com toda a força e se chocando. E acredite, ter 80 quilos ou mais sendo arremessados com toda a velocidade em você deve doer bastante. E se atingirem a cabeça, as chances de você ter uma concussão e até morrer são bem altas. E além disso, a maioria dos dunks possuem chifres bem afiados que podem te estocar. Mas relaxa, eles só fazem isso se forem mandados. Apesar disso ser bem intimidador, os dunks são bem fracos comparados a outras entidades. Eles são dóceis, sendo indiferentes com outras entidades e não ligam pra nada, a não ser que algo lhe represente perigo. Fora isso, eles só ficam se aventurando pelos níveis e criando clones de si mesmos. Então, o que fazer caso você queira domar um dunk? Se aproximar devagar para não assustá-los. Dar tempo para cumprirem as suas ordens, porque eles são bem lentos e pesados, então tenha paciência. Seja coerente. Ordens confusas só vão fazê-los ficarem confusos. Fique em áreas bem iluminadas para alimentar o seu dunk. Claro que ele pode ficar em áreas escuras, mas só por um período de tempo. O que não fazer? Deixá-lo colocar o seu peso contra você. Eles geralmente gostam de fazer isso, mas 80 quilos são bem pesados para sair carregando. E se forem colocados de uma vez sobre você, podem te levar a nocaute. Barulhos altos. Isso pode assustá-los e impedir que você consiga domá-los. Entrar em um lugar que um dunk não consegue. Isso vai fazer com que ele bata a cabeça contra a entrada até que não aguente mais. E a culpa disso cairá sobre você. Deixá-lo sem supervisão ao ar livre, pois eles são frágeis. Então, se qualquer coisa hostil encontrá-lo, seja uma entidade ou viajante, vai matá-lo fácil. Entidade número 13. Maligno e opressivo. Transporters ou Grabbers. Habitat, nível 3 e superiores. Eles são entidades escuras e humanoides, altas, sem pernas, que flutuam, sendo mais comuns de aparecer no nível 3, mas podem aparecer em níveis superiores também, e ficam cada vez mais comuns ao decorrer do tempo. Eles conseguem ficar parados na mesma posição durante horas, dias, semanas ou até meses. A sua mera presença consegue causar um vácuo estático em sua volta. E, falando em vácuo, nas backrooms, você tem a chance de chegar no lugar que tem 3 corredores. Em 2 você está seguro, mas no terceiro, no final, vai ter um transporter te esperando. E olha só, eu não disse em qual corredor você vai estar seguro. Eu disse que em 2 você está seguro e que em um deles um transporter estaria te esperando. Então escolha bem, porque a partir do momento em que você entra em um deles, não dá para voltar, pois a entrada é substituída por uma parede. Se você der o azar de chegar no corredor em que o transporter está, ele estará no final dele e, quando te ver, vai flutuar na sua direção, aumentando cada vez mais a velocidade. E quando ele chega perto de você, ele agarrará os seus ombros e tudo vai ficar preto. Nessa hora, podem acontecer 2 coisas. Ou você morre, ou o transporter pode te jogar no vácuo entre os níveis e você pousar em algum nível aleatório. Então tem a possibilidade de você estar no nível 3 e subir para o nível 3000, ou o contrário, estar no nível 3000 e descer para o 3. Só que um nível a mais ou a menos não faz diferença, pois não se sabe se as backrooms têm realmente um fim. Então, o que fazer? Tentar ir na direção oposta. O que não fazer? Se encontrar com um transporter. Entidade número 14. Agressivo e hostil. Reviux. Habitat. Nível 5, 7, 170.
entre outros. Os Ravioks são criaturas subterrâneas, que são conhecidas pela sua alta capacidade de conseguirem escavar o solo em questão de segundos. Sua aparência não é clara, pois a maior parte da sua existência é debaixo do chão. Mas, de acordo com alguns relatos, eles possuem 2 braços largos em sua frente e 3 finas patas atrás. Seu corpo tem um formato perfeito para escavar, parecido com algo que chamam de spork. Quando eles escavam o chão e se intocam lá dentro, misteriosamente, o solo volta ao normal alguns segundos depois. Eles ficam enterrados o tempo que for necessário até que algo passe por cima de onde eles estão, seja um viajante ou uma entidade. E aí vão esperar de 5 a 9 segundos para então emergir, agarrar as pernas da coisa e a levar para debaixo da terra. E o que acontece depois é um mistério, mas se sabe que depois de um tempo, a única coisa que sobra do cadáver é o esqueleto seco e sujo. Então, o que fazer? Se atentar às vibrações do solo. Geralmente, elas indicam onde os Ravioks estão se movendo, e você tem de 5 a 9 segundos para sair correndo do lugar onde está. Ficar com uma arma em mãos o tempo todo. Eles podem morrer. O que não fazer? Andar por solos que vibram ou que façam barulho.